Tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos diretamente do Rio de Janeiro, da Mansão Tadez. Estamos aqui com o Celso também aqui do nosso lado. E vamos conversar agora com a Espanha, conversar com o Felipe, que vai contar um pouquinho pra gente da sua experiência de desfundamentar. Ele que fez o meu último fundamento em Portugal, em Aveiro, e agora está na Espanha passeando, né, Fê? E vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Foi o primeiro fundamento que ele fez e tive a honra de receber ele com a esposa, com a Patrícia, e vai conversar um pouquinho com a gente do que mudou para o Felipe. Ele que já tinha bastante consciência, né? Mas sempre é bom aprender as ferramentas do Access. Deixa eu só avisar o pessoal aqui, Fê. Só um minutinho. Vamos ver quem está online. Que agora é de manhã, agora é cedo ainda no Brasil, né? Eu vou mandar aqui pra você, te convidando, certo? Vamos ver aqui. Vamos ver quem está ao vivo. Olá, Fê. Tudo bem? Hello, tudo bem? Tá aqui um pouquinho. E aí, como é que tá as coisas? Tá tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também, tudo maravilhoso. Passeando aí um pouquinho, vi as fotos. Passeando, estamos aqui em Tarancón, perto de Madrid, na Espanha. Que Muito massa. diferente aqui os vocabulários também, né? Eu tô toda hora usando o idioma lá, correndo as barras do idioma. Transliterando, né? Um pouquinho. É, Comunicação, né, Fê? E até quando que vocês vão ficar aí? importante. Acho que até essa semana, de repente, final de semana, a gente já tá pegando o beco. Já estamos partindo voltando para Portugal. Você foi pra fazer algum curso ou foi pra passear Não, mesmo? a gente veio aqui para casa de uma amiga Hum. nossa. A gente estava a tempo para essa visita. Uhum. E trabalhar também, né? Sim. Muita coisa. Vocês trabalham, o Felipe ele trabalha bastante online, né, com apometria, né, Fê? Ele com a Sim, esposa. sim, a gente faz. E aí, assim, ó, a gente sempre, quando viaja, como o nosso trabalho ele é online, então os atendimentos são online, fica mais fácil, entende? Da gente atender de outros lugares. Então a gente não tem essa preocupação, tipo, ah, vamos ter que voltar para trabalhar, ou qualquer lugar que a gente esteja, um pouco do daquilo que a gente faz, né, que são as facilitações, que é a apometria, que em qualquer lugar, qualquer momento você pode encontrar um cliente, Sim, né? ótimo. Principalmente dentro das barras de Axis, né? Às Sim. vezes a pessoa tá ali, essa semana teve uma outra amiga nossa que veio pra cá também, e aí ela falou, nossa, eu tô muito estressada, eu tô viajando, mas não tô conseguindo aproveitar. A gente falou, tá bom, vamos, deita aí que a gente vai fazer umas barras. Aí só fez as barras, já zerou, Já ficou outra, né? já Tem... fica outra. E assim, vocês em casal, você com a Patrícia, né, que são terapeutas, trabalham, como é importante os dois terem a ferramenta para estar trocando, né? Tipo assim, quando você tá, Sim, né, interessante, a Paty corre suas barras, quando você tá, você tem essa possibilidade. Recentemente meu marido fez também o curso quarta-feira, e agora tem uma pessoa também para fazer trocas em casa. Isso muda a vida, né? Gente do sim, céu. com certeza. Essa troca, além de ela te trazer muitas curas, ela te traz intimidade também, às vezes, com a pessoa que tu tá dividindo o teto, né? Sim, Traz relacionamento, traz troca de energia, porque tem muitas pessoas que ficam dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente, que nem assim, com os seus afazeres, né? sim. E aí nem assim essa troca ela é reconciliada, né? Uhum. Pode ser quanto pai, quanto mãe. Eu já corri as barras do meu pai também. Ele falou: "O que que é isso? O que que é isso?" E como ele tem muita dor de cabeça, eu corri uma vez as barras dele e já ele já falou que já melhorou muito assim a questão da Imagina dor, né, na cabeça. o ano, né, Fê? Sim. Imagina continuando. Mas o papo aqui é para falar um pouquinho sobre a classe O Fundamento, né? Que recentemente você acessou. Para quem não conhece, gente, depois que você faz o curso de barras, nós temos uma classe chamada O Fundamento, que é uma classe onde você recebe as ferramentas avançadas do Access, né? Em 3 dias e meio. E aí, muita coisa muda, né, Felipe? Parece que cai assim um Nossa, véu, assim, foi meu primeiro fundamento, né? Foi em seu meu primeiro. primeiro.
primeiro fundamento. E ele foi, assim, bem em cima da minha primeira classe de barras que eu fiz também com Uhum. artistas. Eu acho que foi um mês depois. E aí já pegou o fundamento, 4 dias ali de consciência. E, cara, eu olhei para aquilo e falei, nossa, mano, isso aqui realmente é algo que, que veio, que chegou até mim e que eu sei que eu estava precisando, Sim, assim. Toda a dinâmica que aconteceu, a dinâmica que acontece dentro dos fundamentos, principalmente contigo, né? sim. A questão da alegria, da liberdade de expressão, da liberdade de falar, de a pessoa poder se expor ali também, isso gera muita evolução e traz mais consciência, né? Sim. Porque ali a gente estava numa egrégora. E era Dia das Bruxas também, teve mais isso para O animar, dia né? 31, boa tarde, Luísa. Luísa também estava presente no nosso fundamento. Mas assim, a gente estava com uma galera muito legal de consciência, né? Então, assim, a gente foi para um outro nível, acho que junto ali, né? Eu, você, a Patrícia, a Márcia, a Tice, a Maria. Então, assim, Uhum. conseguiu acessar coisas ali bem interessantes que outros fundamentos também não tinha acessado, sabe? Sim. Então, isso E, e toda aquela vista que a gente estava ali também em Aveiro, né? Perto da Ria, tudo aquilo ali que contribuiu para que essa consciência pudesse aumentar ainda mais, né? E muito, eu sinto que assim, ó, essa criação que nós fizemos ali em conjunto, ela está reverberando já e ela está na máxima potência ainda, sabe? é, É como se fosse cada vez mais crescendo, crescendo. Se a gente der continuidade também, né? uhum, Porque muitas vezes a gente coloca o pé no freio e eu tô me pegando em vários momentos em que a minha mente fala, não, tá demais, ou tem muita consciência, sabe? Não. Aí eu já vejo, eu falei, não, não posso colocar o pé no freio, senão eu vou trancar. E principalmente em questões de clientes, questões de alcançar realmente as pessoas, né? Porque o que eu vi dentro desse fundamento? Que eu e a Patrícia, a gente estava trabalhando com a energia e tudo mais, e um pouco na prática, só que a gente não estava colocando isso como o nosso viver diário, os puxões de energia, os sim. puxões Fez como o nosso. reconectar com as ferramentas, né? Que é Isso, feito, e você, tipo assim, potencializar junto com ela, né? Porque vocês trabalham, exato. né? Exato. Até porque a gente sabe de várias ferramentas e tal, só que o fundamento foi como se fosse para clarear aquilo que a gente já estava recebendo, sabe? A gente chegou lá, recebeu mais ainda e fala, não, realmente, cara, tem mais pessoas que falam a nossa língua, né? Tem, principalmente contigo, com a Elô, com a Márcia, com a Tice. Sim. Tem mais pessoas que falam a nossa língua, que realmente não estão contentas com essa realidade que estão vivendo, né? E aí a gente sempre busca a mudança, né? Ô, Fê, e como tipo assim, vocês dois estão trilhando o mesmo espaço, né? Da consciência. Como é ser um casal e, tipo, tá, vocês trabalham juntos, vocês acessam coisas diariamente, cai tomadas de consciência, enfim, né? Essa realidade brigando com essa realidade. Como que é para você, assim, ter as ferramentas e ter um criacionamento, assim, com isso? Sim. É que assim, ó, dentro de tudo isso, com tudo que a gente tem acesso e com todo o nosso campo de abertura que a gente tem, aquilo que a gente capta de outras pessoas, capta da Terra, a gente não pode ter identificação dentro desse relacionamento. Entendi. De identificar, por exemplo, é teu, é meu. Ou, por exemplo, se eu percebo alguma coisa, não, é da Patrícia. Não, se eu perceber alguma coisa nela, é alguma coisa do meu feminino que está sendo expresso É nela. sempre um espelho, né? É sempre o espelho. E o fundamento também nos trouxe mais ainda essa visão do espelho. Uhum. Tudo é a gente que cria, Sim. né? E muitas vezes a gente cria coisas ilusórias na nossa mente que às vezes nem faz Não sentido. E é só tu conversar com a pessoa tá pensando outra coisa, sabe? Ela nem tá aí para os teus pensamentos de doido. de vista sobre alguma coisa e ela tá pensando naquilo, você criou aquilo, né, na sua mente. Exato. E a gente sempre brinca também. A gente brinca dentro das ferramentas também, né? Por exemplo, vamos fazer tal viagem. Aí alguém fala, tá, mas e o dinheiro? Ou e se não der certo? A gente já fala, pode, cancelado, cancelado. Sempre tem que ter um avisando o outro. Uhum. Esse foi um exemplo de que a gente estava 4 ou 5 meses lá na casa em Mindelo, né?
E aí a gente estava ali focado ali e tal, né? A gente não viajava muito. E aí eu estava esperando algumas coisas saírem. E aí veio essa ideia da gente ir viajar para cá, para Tarancón, né? Perto de Madrid. E aí a gente ficou, não, como é que a gente vai fazer? Tal, tal, a gente nunca viajou. Aí eu, não, vamos parar, mente, vamos parar também, porque a gente vai ir pronto. Porque Sim. daí já vem, não, e o carro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Não, tá pronto. É só a gente marcar e ir. E foi. E ninguém morreu. E a Sim. gente tá aqui, né? E aí, então, essa questão também dos 4 dias que a gente esteve lá foi também uma autoobservação muito grande. Principalmente eu, como um indivíduo, e com o relacionamento, né? Com a Patrícia, nós dois juntos. E eu vejo que cada um fazendo aquilo que precisa fazer, realmente fazendo as limpezas, sem a identificação, o relacionamento se torna mais leve. Isso pode ser com mãe, pode ser com qualquer pessoa que esteja no mesmo Sim. ambiente, né? E muitas pessoas passam aqui pelas apometrias também, dizendo que convivem com essa consciência, estão buscando consciência, e outras pessoas não estão, que estão convivendo no mesmo ambiente. Aí as pessoas falam, tá, mas para vocês é fácil, mas para vocês é isso, para vocês é aquilo. A gente fala, não. Penso, né, Fê? E aí acaba criando aquela tensão, por quê? Porque a gente normalmente quer mudar o outro, Uhum. né? Muitas vezes a gente quer mudar o outro para que satisfaça as nossas expectativas e as nossas projeções. Uhum. Só que a gente não tem como fazer isso, né? Porque se a gente fizer isso, a gente está no controle ainda. E Exato. as barras me trouxeram muito essa consciência de realmente tudo está em mim, tudo é criado a partir de mim. Mesmo que eu esteja, pode ser a pessoa mais próxima, exato, pode ser a pessoa mais próxima. A projeção que vai estar de mim sobre aquela pessoa vai ser através de julgamentos, perspectivas, objeções que eu tenho, limitações que eu tenho. É por isso que todo dia a gente tem que se esvaziar. Aí, bom dia, amor. Bom Ah, dia. Aí, e todo dia e, você faz esse exercício de destruir, descriar tudo que você foi ontem, todo o seu sim. momento, para que você possa criar algo diferente. Uhum. A gente faz de noite e de manhã. Se tornou uma rotina já, igual escovar os dentes, sabe? Às vezes eu até esqueço de escovar os dentes e faço isso. Virou um mantra já, né? Tipo assim, né? É um viver diário, né? Porque a gente sabe, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar acumulado de coisas, sabe? E a gente, na aula da mentoria também sobre o dinheiro e sobre os puxões que a gente fez também na Lua, né? Não sei se tu acompanhou por aí. A gente trouxe muito essa observação também sobre o esvaziamento de tudo e quantas coisas boas, memórias alegres, memórias divertidas que a gente teve e que a gente se apegou também nessas memórias. E a gente não dá espaço para que novas experiências venham. Porque fica também baseado não na expectativa, naquele Isso. acontecimento. Por exemplo, a pessoa fala: Nossa, esse foi o dia mais feliz da minha Não vida. pode. Ah, esse é o melhor fundamento. Limitou, entendeu? Limitou, sabe? Como pode melhorar tudo isso? E a pergunta do Axis remete muito a isso, né? De como pode melhorar tudo isso. Mas primeiro, para melhorar, a gente precisa se esvaziar, E né? tá Então, usando os algoritmos, fluxo de exato. energia. Eu vi que você fez um puxão lá pro grupo da apometria. Como que foi? Foi bem forte. Foi bem forte. A gente trouxe esses acessos também, né? E sobre criar realidades diferentes, que a gente nunca sequer viu antes, nunca sequer experimentou. E quando a gente fala isso, a gente começou o chão olhando para os ancestrais, vendo o que eles tinham de bom para nós também. Porque normalmente a gente só vê o lado ruim, né? Então a gente deu uma olhada para o lado bom do que existia na nossa ancestralidade. Porque tem lado bom, porque a vida estava ali. A vida chegou até nós, né? Sim, E com aí certeza. trouxe muitas essas conexões de criar realmente uma nova realidade. E a gente tem medo de criar uma nova realidade. Né? Sim. E aí acaba criando, não criando, né? Não E acaba, criando. às vezes, não cria, né? Não. Não cria uma realidade Dá diferente. 2 passos para trás, né? Não tem jeito. Quando a gente vai ver, acessando, de repente, é o que você falou. Se tudo é criação, né? Que a gente aprendeu lá, não é? Né? Você cria a sua realidade, você cria a pessoa sem educação com você, você cria a pessoa
roubando você, sei lá. Sim, e isso é uma posição de observação e que precisa de um amor incondicional muito grande. Porque tu Uhum, precisa se reconhecer nas outras pessoas. E às vezes os teus outros eus não estão fazendo aquilo que tu brevemente está esperando, uhum. né? E a gente fica brabo com E você isso, né? acha que depois do fundamento isso se potencializou dentro do seu direcionamento? Tipo assim, essa questão da projeção ficou mais clara ainda do que já era para Ficou você? mais Uhum. clara. Ficou mais clara. E aí, quando eu percebo que eu estou criando alguma coisa que eu não quero, eu já descrio. E é instantâneo. É instantâneo. Presentes, eu estou ganhando muito presentes, coisas que aparecem assim. Que As pessoas trazem, sabe? você Então. escutar de novo, acho que ainda não, né? Porque foi bem recente. Mas Oi? assim, a gente fazer a gravação do fundamento e ter a possibilidade de escutar um tempo depois, traz bastante consciência do lugar que a gente estava, sabe? E o lugar Verdade. agora, né? Então, depois de um tempo, eu recomendo você escutar, sabe? Escutar Uhum. o fundamento e daí você fala, nossa, mas a gente conversou sobre isso? Eu falei isso, sabe? É bem. Uhum. Esses dias eu escutei, A gente vê outras consciências conversando, né? com certeza. Esses dias eu escutei um fundamento que eu participei antes da minha transição de carreira, sabe? E aí me escutar naquele momento, eu falei, olha só como eu pensava, né? Olha que lugar que eu tava. Sabe? Então é bem legal a gente. É muito engraçado a gente ver as nossas outras consciências, né? A E gente. muda a vida muito, Fê. Tipo assim, você tá nesse estado agora, daqui um mês não sei como você tá, daqui dois, daqui um ano, entendeu? A consciência. E dentro. Assim, ó, tu falou a questão da convivência comigo com a Patrícia. A gente tem que estar aberto para o novo do outro todo dia. Ah, isso Porque é é bom. sempre diferente. Todo dia é diferente. Sim. Todo dia é diferente. Sabe? Todo dia é diferente, todo dia tem uma coisa nova. Porque senão fica repetitivo, sabe? E o repetitivo, sei lá, parece que a consciência não gosta. E o repetitivo não é sobre o fazer, é sobre aquilo que está rodando nos nossos pensamentos, que a gente está sentindo, Nossa, então o negócio ficou forte aí. né? Os dois E aí é sempre para melhor, porque a gente sabe, cara, porque o mesmo nível de consciência que a gente acessa, se a gente vai para a sombra, vai ser o mesmo nível, mesma intensidade, né? Porque tem espaço. A gente está liberando mais espaço. eu acho É que por isso que é cada vez é, mais. um ficar irritado com o outro, tipo, faz um processo, roda um Big Five, faz barras, alguma É. coisa e assim, de repente nem conversa sobre o assunto, né? Uhum. Do que tipo, É, conversa. às vezes, tipo assim, a gente só fica em silêncio e a gente tá bom. A gente já tava no campo de tal, da terra, ou a gente já tava brigando, sabe? Uhum. Então, tipo, a prática disso, isso se constrói, né? E a prática disso é cada vez mais tendo dias alegres, tendo dias prósperos, tendo dias abundantes, porque até isso, às vezes, a mente se cansa também, né? Mas eu falo, Ai, nossa, tá muito fácil. ciência. Nossa, tá muito fácil essa máxima potência aqui, tá tudo muito fácil, tudo. Desse tudo vem com alegria e facilidade, Aí a gente tá muito fácil. cria um caos, né, amigo? A gente cria alguma coisinha para ser divertido, pra Né? gente poder ultrapassar. Ou se tá entediante, a gente cria alguma história para que a gente possa movimentar, sabe? Então é o tempo todo E criando. isso, o importante, eu falei no vídeo que eu gravei também, é a questão da nossa criação, né? A gente fala em criar, 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 mas é criar uma realidade diferente, porque a gente já tá criando aquilo que a gente já recebeu, né? Uhum. Dos nossos ancestrais ou das entidades, seja de qualquer coisa que seja, né? A gente já tá repetindo aquele cenário ali com outras intensidades E a emocionais. questão das entidades, você já tinha bastante acesso, né? Que você já participou, né? Né, você participa, né? Da Umbanda, enfim, com os eventos xamânicos. Então, você já tinha a sua super presença com as entidades, né? Mas as ferramentas do Axis trouxe para você algum espaço diferente com ela também? Você percebe? Ela trouxe o espaço da autoobservação e de eu mesmo me perguntar. Uhum. De eu mesmo fazer a pergunta para mim, para eu receber essa energia, Sim. sabe? Normalmente antes, por exemplo, os contatos com as entidades, o contato com, com os desencarnados também, né? A gente sempre trazia uma conversa como se fosse fora, né?
E Axis me possibilitou isso, de olhar para dentro, de se observar, de fazer a pergunta para mim, entendeu? Então, o que realmente eu não tô percebendo aqui sobre a minha realidade, que se eu mudasse, mudaria tudo, né? O que tem em mim que isso não está mudando? Então, a pergunta foi, por exemplo, a setinha da pergunta estava assim, voltou para cá. Então, o que eu não estou percebendo sobre isso? Sim. Como eu posso criar uma realidade diferente? Então, por mais que você tenha feito elas, ficou mais fácil a comunicação, talvez, né? Sim, a comunicação interna. Aham, que A legal. Pode comunicação interna. ser o quadro do Celso. Celso, o pessoal tá gostando do seu quadro aqui. Então, tô Tá brincando. lindo, né? Bonito, né? É um quadro bem grandão. De rosas. É de rosas? Flores. São flores. Nossa, Flores. tô aqui na casa desse facilitador também. O Que Celso. show. Você tá no Rio de Janeiro, né? Eu tô no RJ, sou Que cria do Rio. maravilha. Cria da RJ. Nós fizemos 2 cerimônias aí, É, 2 vivências, sábado e domingo. coisa. A gente ficou ali em Copacabana e foi muito forte também. Aí tem muito lugar para facilitação. Tem. Meu amigo já foi, já tá. Ele como pode melhorar. Então, conhece? Terra pé? Sim. Ah, é? Não, mas não é meu amigo. Como é que é o nome dele? O Celso. Não Celso. são do Celso. Daqui a pouco ele vem falar um oi aqui. Ele vai colocar. Inclusive, assim, ó, a gente tava finalizando o rapé aqui, porque É. aqui é mais complicado de comprar, né? E aí uma amiga nossa, do nada, falou que ia vir pra cá e ela tinha um monte de rapé e deixou os rapé com a gente. Eu falei, como pode melhorar tudo isso, cara? Ah, não pode entrar? Aqui é mais difícil, sabe? É que nem ayahuasca, sananga. Não pode. Tá- Ih, já temos um xamã na história aí. Vem aqui, amigo, pra você falar oi pra nós. Calma aí, deixa eu resolver aqui. Você Assim. tá resolvendo assuntos Ele jurídicos. tá fazendo a novela lá, ele voltou a fazer Ela, o roteiro da novela. Ela. ele escreve mesmo, viu? Meu amigo Pronto. Celso é demais. Olha, eu tô procurando, olha só, eu tô procurando alguém pra escrever histórias, hein? Ah, ele escreve. Ele dá aula disso. Fazer filme, pra gente só contar, por causa que, cara, se for colocar todas as vivências que a gente já teve, meu Deus do céu, cara. O Dá uma Celso série. tem um grupo de criação bem legal. Mesa de criação, né? Que ele contribui aí para a criatividade, para o pessoal começar a escrever, Bem-vindo! fazendo sua propaganda. Ele, inclusive, está trabalhando nisso. Muito Mas ele bom, cara. vai nessa parte de criatividade aí, né? Ele é Depois eu vou entrar em contato com ele para que eu tenho que colocar. Porque às vezes a gente acessa consciências, né, o Elo? A gente acessa umas consciências que a gente vai acessando e aí às vezes a gente quer colocar no papel, mas aí não vem, né? Parece que não E filtra, né? é aí que entra Celso Tadei, né, Celso? Exatamente nesse ponto. Cara, se eu não tivesse com o site aberto aqui, O quê? eu Que ia site? começar com enrola aí pra eu entrar. Ah, larga de ser chato, depois você vê isso. Calma aí, garota. Ele vai. Perder a conexão do site do governo. Pronto. Você viu. Mas Muito engraçado. Mas, Fê, então você tá. E sobre os fundamentar, acho que é isso, né? Tipo assim, o fundamento aconteceu faz quanto tempo? Dia 31. Acho que faz um mês, né? Um mês, né? Vai fazer Mas um aí mês. tá desfundamentando, né? Porque não é um curso assim que acontece só naquele momento, a gente fica nesse desfundamentar, né? Eu também Exato. sou, né? Porque assim, quando eu facilito, eu também estou desfundamentada junto com vocês, né? Então é um processo assim, né? Todo tempo. Quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje? Quem sou eu? Pois é, imagina tu, né? Toda semana, todo final de semana é uma novidade de consciência, né? Judiação. Por isso que eu falei, Neto, faça barras para você começar a não me entender, porque a gente não tem que entender o outro, mas poder perceber algumas coisas, né? Porque para ele era bem pesado. Por mais que ele gostasse, ele recebia várias ferramentas, mas daí ele ficava, meu Deus, que porra é essa? O que Mas é? eu recebi algumas ferramentas também pela Patrícia antes, né? Que eu não tinha feito classe também. Eu só recebi meio por cima, assim.
E aí eu vi que tinha um poder ali bem grande, só que eu não conseguia acessar isso na totalidade, né? E E quando eu fiz a classe, quando eu fiz o fundamento, eu falei, caraca, mano, então é porque o que que eu senti, sabe? O Gary e o Dan, eles colocaram, eles têm a energia deles nesse trabalho. E quando essa classe é feita, quando esse fundamento é feito, se junta com a energia do facilitador, e dependendo da abertura dele, e mais coisa pode ser entregue. sim, com certeza. Entende? E aí, E nesse fundamento foi uma abertura muito grande, né? eu acho que é diferente de receber e acessar, né? Que você recebia muita informação, né? Tinha várias coisas que eu acho que não era novidade para você ali no fundamento, como para outros também não eram. Mas é diferente você fundamentar e acessar, porque o curso ele é totalmente energético, né, Fê? Não tem. Você viu, você percebeu isso, né? É Então, totalmente energético, né? E principalmente assim, né? Quem tem forma, estrutura, controle, não sobrevive, né? Mas é verdade, por causa que o ego ele não sobrevive a isso, tipo, por exemplo, a que nem as nossas vivências. Eu percebi também que as nossas vivências que a gente fazia, que muitas vivências a Patrícia corria a barra das pessoas antes de consagrar e tal. E não tem forma e estrutura, não tem olha, isso, é aquilo, sabe? Ou tu não pode falar isso, ou tem tal hora para falar. Então, essa abertura também é muito importante dentro desse trabalho, né? sim. Porque tu dá liberdade de expressão para as outras pessoas. É um ambiente que não tem julgamento, né? A gente Não, estava num ambiente onde não tinha julgamento. a roda ali e a gente, assim, quanto mais pontos de vista aparecer, mais consciência que a gente possa levar para um outro espaço, esse é o trabalho do facilitador, né? Olha lá, tem que estar em constante permissão, tente-se, muita permissão, né? E É inconstante, né? aí uma frase, né? Às vezes a gente confunde permissão com o que eu coloquei? Um abuso também, né? A não permissão, Abuso. entendeu? A gente coloca a permissão. Na verdade, a gente mal interpretou e mal aplicou a permissão, né? Porque Quando você tá, tipo assim, recebendo das pessoas num interessante ponto de vista, sem julgar, né? Sem confrontar e recebendo o tempo todo. uhum. Qual que é o E presente? muitas vezes é muito engraçado, né? Que existe um mecanismo dentro dessa realidade que ele pega as informações, a consciência e ele distorce e usa para si, né? Por exemplo, essa questão da permissão. Ah, então eu tenho que estar permissivo a tudo. Ah, então tá. Aí vai começa a dar várias coisas erradas, dá várias coisas erradas. E aí vai para a vítima, né? Vai para pro porra, mas eu tô dando permissão a tudo, né? Eu tô aceitando tudo, mas tá, o que que você tá fazendo? Tu tá dando permissão para isso, mas o que que você tá fazendo para mudar, né? Que normalmente a gente só fica é a mesma coisa. Ah, você cria a sua realidade, tudo bem, mas a partir desse momento existem coisas e comportamentos que você tem que adquirir. Sim. É E o aí, que mais, né? Aí que dá a resistência. tipo, a questão da criação, né? E a reação e a projeção, tipo, você tá projetando, daí você tá criando. Esse é o ponto aí. E todo Né? fica, né? Pelo menos é o que a gente acessou lá no fundamento, né? Eu tô muito. E essa resistência que eu consegui quebrar, assim, sabe? Porque antes também era tipo uma gangorra. Eu Hum, lembro, eu até falei lá no Fundamento, né? Que eu sempre observava, assim, antes de ganhar consciência e acessar todas essas ferramentas, eu sempre colocava, assim, como dias bons e dias ruins. Aquilo já era natural na minha vida. Então, eu falei, a vida é assim, tá bom. montanha russa. A vida é assim, é uma montanha russa, é o que eu ouvi, é o que falam. Ah, não vai, não são sempre flores, tá bom. Aí eu comecei, aí eu tinha vários dias bons, aí eu falei, olha, tá se aproximando os dias ruins. Essa semana eu tive bom, a próxima semana vai ser ruim. E aí eu falei, cara, eu criei um próprio mecanismo de defesa na minha cabeça para que não serve de nada. E vai me manter ainda naquilo. Assim, super acontecendo as coisas, você criasse alguma coisa para que daí você fosse pro errado, né? Exato. E aí eu acabava criando essa realidade para mim. Entende? Por isso que dava certo. Eu tentava pensando que estava entendendo o universo, né? Eu falei, pô, aí depois eu descobri barras, descobri as ferramentas. Eu falei, caraca, mano, o ego é foda, né? Sim, é isso é consciência. O Neto colocou, estou quebrando várias resistências
mas não todas. Eu chego lá, Neto, na verdade é uma escadinha, né, irmão? Você É. acabou de ir, você tem bastante coisa para você acessar. É que o Felipe É só a permissão, né? né? Tipo assim, então tudo é consciência, né? A consciência Uhum. inclui tudo. Então não são só as técnicas do Axis, mas tem outras técnicas aí, né? Bem legais. Exato, exato. E a gente, nessa questão assim de quebrar as resistências, né? O que que eu vou falar sobre mim? Como eu consegui quebrar mais resistências que eu tinha, de coisas que eu peguei da minha ancestralidade, que eu peguei do meu pai, que eu peguei da minha mãe, foi realmente não julgar, não colocar carga de julgamento ou ponto de vista, porque quando eu colocava ponto de vista ou carga de julgamento sobre aquilo, até mesmo que eu estava olhando para limpar, aquilo continuava em Porque mim. daí você cria os demônios, né? Exato. Eu continuava em mim, sabe? Eu falava, nossa, estou limpando isso aqui, mas não sai, não sai, nunca sai. Não, é por causa que aquilo está grudado em mim. Uhum. Aí até que uma hora que eu centro de frente para aquela ocasião, eu falo, não, eu tenho que mudar isso. Eu posso mudar isso. Eu não quero que isso mais apareça no meu universo. Sim. E E aí funciona. essa autoridade foi nos tirada, né? Uhum. Esse comando. E realmente a gente vê um mundo mais leve quando a gente começa a enxergar por essa E vai, consciência, né? né? Vai vir várias situações, mas é uma maneira que você tá usando a ferramenta, a maneira que você, sabe? Sim, e é muito incrível, cara, é muito incrível, porque assim, ó, quando a gente acessa cada coisa dessas, a gente começa a enxergar a Terra como a gente também, e a gente começa realmente a amar, a dar valor a tudo, a estar presente, a ser feliz, como Gary Day disse. Isso é enriquecedor e muitas vezes as pessoas não estão dando Eu valor a isso. acho que Elas recebem as ferramentas, presença, né, Fê? Tipo assim, quando a gente tá é presente, em porque outra tem. dimensão, em histórias, enfim. Quando você volta assim, nossa, o que que se requer da minha consciência aqui? Como que eu posso estar mais presente aqui? E aí tudo que Exato, acontece, né? Tipo, eu vejo nas minhas criações, sabe? Quando eu tô distraída com outras coisas, as criações não acontecem. Porque, tipo, eu não tô colocando a minha energia ali, entendeu? Aí quando eu volto pra, tipo, ter essa conversa, olha, tô, né, Rio de Janeiro aqui. Então, como eu posso estar mais presente com você? Como que eu... E aí vai fluir da consciência. e tudo vai ficando mais leve, né? A gente, a gente começa a viver, a gente começa a viver. Tem muita gente que está começando a viver com 50, 60, 40 anos. Que você já é muito velho, né? Quantos aninhos você fez? Eu tenho 24. Ah, bonitinho. Fez esse Então, mês. assim, ó, eu sempre agradeço as pessoas que vieram antes para que eu possa observar hoje e não repetir, E entende? 40. Ah lá. O Quantos? Celso 40. Não, ele é um mocinho ainda. Não, tem cabeça, né? Ele é uma alma velha. É alma velha. Alma velha. Já encaminharam os velhos, né? Oi, Elô. Mas ele não pensa igual os meninos de 24 anos. E é muito incrível quando a gente olha com esse olhar de amor, realmente, de perceber que tudo é a gente, que a Terra também é a Sim. gente. Porque esse é o único problema que as pessoas não querem aceitar. Elas não querem aceitar que o outro são elas. Que o outro. Também existe um outro pedacinho de Deus que está experimentando na outra pessoa, que está dentro de você também, que você tem conexão com tudo aquilo, né? Então, se eu fizer mal pro outro, eu vou estar fazendo mal para mim mesmo. Se eu invejar o outro, eu vou estar invejando a mim mesmo. Se eu trair o outro, eu vou estar traindo a mim mesmo, né? Porque, nossa, e quando eu percebi isso, parece que me deu um fôlego de vida. Porque eu ia nas rodas, ia nos lugares, e era sempre a mesma conversa, sempre isso, sempre aquilo. Sempre a mesma dualidade, né? Uhum, Eu falei, cara, como pode ser mais fácil? Como uhum. pode ser mais fácil, né? E dentro da questão da espiritualidade também, a gente sempre quebra muito essas questões de forma e estrutura, de como tá assim, mas um apômetra, um psicólogo, é isso. A gente tem arquétipos também de expectativas e projeções. O que é uma facilitadora de consciência? Aí, pum, já tem uma projeção ali, né? E quando a gente se liberta disso, a gente pode conhecer sempre o novo, né? Sempre conheceu diferente. Quando eu entrei no ar, tipo assim, eu fui muito disposta a criar algo diferente, sabe? Dentro da minha
vivência aí com uma atriz, né, com o teatro. É por isso que eu conecta bastante, porque a gente queria criar alguma coisa diferente dentro do Axis, sabe? Sim. Não ser modelo, né? Assim, o que eu, Uhum. como, né, como atriz, com a criatividade, com o que eu posso fazer diferente ali. E aí, Qual é a contribuição que tem aqui pra mim, né? exato. E daí você fala, não, não é aquele modelo. Não, não existe modelo, né? Esse é o espaço que o Axis dá para você criar. Quem é você? Então, uma Exato. classe com é totalmente diferente com a outra, porque as energias são diferentes, não tem energia boa ou ruim, são diferentes. Às vezes eu vejo Exato. o aluno, ai, não, eu fiz com aquele facilitador e foi ruim, ai, isso e aquilo, não me ensinou, mas, tipo, dentro da sua permissão, naquele momento, tá disponível aquilo para você. Exato. Exato. Exatamente. Exatamente sobre isso. E a gente não liberta o outro. A gente não liberta nem os facilitadores, não liberta as pessoas, que tudo, né? Tudo é assim, a gente não liberta as pessoas para serem quem realmente elas Sim. são. E às vezes a gente faz isso até com os nossos pais, né? A gente não liberta eles para eles serem realmente quem eles são, e muitas vezes a gente se coloca como maior, né? Então isso vale para todas as pessoas que existem dentro dessa terra e sobre a terra também. Porque a gente libertando o outro, a gente se liberta também. A gente sai do espaço de julgar e a gente pode estar sendo novo todos os dias também. Destruindo e criando, né? Tudo que a gente Destruindo e descriando tudo o que nós somos, né? quer. Como é que conheceu o Axis? Celso Tadei, a nossa produção recebeu aqui uma pergunta, Felipe. Como você conheceu? Como eu conheci Axis? Celso quer saber. Ele tá querendo ficar aqui com a gente, mas tá Estou entretido, fazendo uma coisa tão legal que ele entrou em contato com a reclamação. tá reclamando. Olha só, essa polaridade Na dualidade jurídica. jurídica. Aqui conversando sobre consciência, Celso Tadei. Olha, o que está certo? Que está certo Como sobre você isso. conheceu o Axis? Foi através Eu conheci Axis através da Patrícia, da né? namorada. E agora esposa, tá, meu bem? Esposa, da minha esposa. Esposa, né? E aí a primeira vez que ela correu minhas barras, eu falei, epa, o que é isso? Que é isso? Só O que é isso? de 40 anos, não, de 24 com alma de 60, chama a companheira de esposa aos 24. Viu? Viu? Só um homem Com alma com alma de 60 e a idade. idade de 24 chamaria A a companheira. companheira de esposa. Ele já pegou a sua alma velha. Né? Pronto. Vamos facilitar essas almas. Tá tudo certo. Mas é até disso. Eu lembro, assim, ó, falando em questão de namoro, eu lembro antes que eu falava assim, ó, não, minhas primeiras namoradas, né? Não quero rotular. Não quero rotular como namoro. Porque namoro vem com peso, vem com isso, vem com aquilo. Ah, eu não quero rotular nada. Tá. Aí sempre era aquele negócio assistindo. E o que eu percebi depois? É a carga que tava sobre aquilo. É isso que a gente tava falando agora. Sobre o namoro, sobre o casamento, sobre o que é um casamento, sobre o que é um namoro. A gente já vem. E aí eu, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Não quero rotular. A Latice colocou: Senhor Osvaldo saiu do fundamento. É verdade que seu apelido é Senhor Osvaldo? É isso mesmo? A Latice entregou você aqui, ó. Senhor Osvaldo. Olha, sim, eu não lembro disso. Não lembro disso. Ele tá fazendo, né? É um Não senhorzinho lembro. lá. O Oswaldo eu não lembro. Senhor Osvaldo. Mas foram mais de um, né? Tinha mais de um Sim. senhor. Mas assim, eu também acho que sou uma alma velha, porque assim, desde dos, sei lá, dos 15 anos, 14 anos, eu também era frente do tempo na questão aí de, tipo assim, conversar com pessoas mais velhas, sabe? Não ter o mesmo papo, o mesmo gosto da minha idade. Uhum. Eu sempre tive isso também, cara. Eu ia para as rodas de amigos. Por exemplo, parece que sempre tava. A energia nunca deixava ficar junto, sabe? Não sei. Principalmente nas festas, quando ia ter briga, eu saía sempre antes das brigas, saía sempre antes dos rolos. Parece que alguma coisa me avisava assim, sabe? E dentro das conversas também. E por isso que eu falo, a idade realmente ela não existe, né? A idade que é colocada. E até sobre a idade a gente tem uma expectativa e uma projeção, né? Tudo a gente tem
expectativa pra lá. O Neto tá falando, por isso que você casou comigo, exatamente, porque o Neto também tem uma diferença de 17 anos. Bem, Nós somos 17 anos também a diferença. mas E não, nem parece, né, o Elo? o Neto agora tá aparecendo um pouquinho mais. Mas ele ficou fazendo 7 anos muito tempo lá em casa, que meu pai não sabia que era dele. Então toda aniversário lá. Elô sempre foi mais velho, viu? Igual você. Eu com 19, ele ficava fazendo 37 anos assim, todo ano, entendeu, Felipe? Meu pai perguntava, não, tem 30 e poucos, né? Uhum. 30 e poucos. 33, olha lá, o Neto tinha 33, só que ele já tinha 43, eu acho. E até nisso a gente coloca, né, cara? Até na idade. Porque até essa questão de diferença de idade, a gente tá em outra dimensão, a gente tá em outra época. Não, cara, se tu encontrou uma pessoa aqui dentro dessa realidade, você tá convivendo com ela, é porque alguma coisa vibra na mesma energia, né? Com certeza. Eu fiz 33 8 vezes, né? Por conta. Pra não dar briga, né, ô Neto? Senão ia dar problema, Fê. Lá em casa. Se falasse que ele Imagina. quarentão já, agora ele é cinquentão já tá de seu pai, Felipe. Olha aí, ó. Tá vendo? Oi? Quantos anos seu pai tem? 48. Vixe, mais novo que o Neto. E tu, Elo, como que é pra ti essas questões de estar realmente sempre facilitando, sempre, porque é sempre um processo, né? Tu tá sempre encontrando pessoas novas, né? Sim, para mim é muito interessante, eu amo assim, o processo de consciência. É o que eu falei para você, cada fundamento é um desfundamentar para mim também, né? Então, assim, eu tenho que depois acolher todas essas coisas que não são minhas e que são minhas, sabe assim? É uma loucura. Uhum. A cada, tipo assim, pelo menos uma vez por mês, né? Ou um pouquinho mais, eu desfundamento. E os processos corporais também, né? Que eu quero dar aqui no Rio, me abre um espaço muito, muito de felicidade com o corpo, sabe? Comunhão com o corpo. Você fez acesso Os processos, sim, quase os processos corporais também nos ajudaram muito. muito, muito. Ele abre muito espaço. Amanhã a gente vai dar uma ação aqui no Rio. Daí depois a gente vai dar os circuitos. Uhum. Você fez circuito? Circuitos é aquele de 90% da capacidade? Não. Esse é o mimetização que você fez comigo. Foi. O circuito. Foi esse que a gente fez o último. Prosperidade Limitada que você fez também e o MTVSS. Processo que a gente vai dar aqui no Rio de Janeiro. Todos são muito bons, né? E Oi? eu falo a gente, porque tem mais, né, junto com a gente. Né? Que é uma multidão, né, Elô? Mas é isso, Fê. Agradeço muito a sua participação. Oi! Pelo amor de Deus, agora no fim da live você aparece. Pronto, bora. Agora vai começar a live eu e dele. Olá! Tudo bem? E aí? Tudo bem, querido? Você faz filme, Você escreve? Escrevo. Pô, que maravilha, cara. A gente tava procurando. Olha aí, ó, como as coisas acontecem, né? Tudo bem, amigo, facilidade, alegria e glória. Você vai conhecer a maravilha que é esse lugar de criar junto. Mesa de criação, plano A, onde a gente cria um mastermind com uma galera maneira, assiste aulas sobre criatividade, desbloqueio, técnicas de escrita, técnicas de access, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, né? Menino, e a coisa está sendo muito legal. Elô já participou durante um ciclo e a gente já desenvolveu projetos. Que maravilha. Cara, o negócio, o meu barato, não é que eu escreva para você, é que eu aponte as ferramentas para você e sua companheira e quem mais você quiser escrever. Sua esposa, desculpa. Sim. Cara, esse processo de escrita também, ele é muito intuitivo, porque assim, às vezes eu tô com uma ideia na cabeça e eu tô pensando várias coisas, eu quero passar aquilo pro papel
e aí parece que vai perdendo a energia, sabe? Vai até um ponto. Cara, eu acabei de É? fazer stories sobre isso. É? Acabei de fazer um story sobre isso. Siga Entra lá. no Celso Tadei e dá uma olhada nos meus stories. Cara, Olha aí. é exatamente o negócio. Você começa com entusiasmo, vai perdendo gás. Inclusive, eu coloco lá um caso meu que acabei de fazer isso. Estava com a proposta de fazer, era uma proposta ousada, um livro de 50 mil palavras em um mês. Comecei entusiasmado e, como era, eu mesmo esperava, a coisa foi Uhum. com dificuldade. E lá eu pergunto, mas isso é uma coisa muito comum. Uhum. Sim. A gente começa entusiasmado, vai perdendo gás, porque o grande problema sempre no desenvolvimento é o que chama de barriga. Barriga. É aquele papo. É aquele momento depois de você conhecer. Conheceu no Tinder, está namorando, está tudo lindo, começa a conhecer Uhum. a pessoa, perde aquele Tem encanto, chulé. tem chulé, ronca, chata, não sei o quê. E aí perde a graça. E aí Exato. tá aí, né? O que aquela pessoa vale a pena? Aquele teu projeto, onde que pode ser divertido? Como é que eu posso achar aqui pontos de contato para eu continuar? Porque o que está logo depois da curva é legal, que é o projeto pronto, realizado, Exato. é legal. Agora, uma coisa eu posso te dizer: 100% dos criadores passam por isso. 100%. É como um ritual, é como uma classe de Axis. Você começa É maravilhoso, como as limpezas. daqui a pouco vem Tem que passar, né? cômodo, aquele lugar estranho. Que é, Aceitando meu dinheiro. não, é que você está se sentindo mal, irritado, Sim. você acha chato, Exato. está perdendo seu Tem tempo, que insatisfeito com o que está fazendo. dor de barriga, dor física, Uhum. tá mal, vou morrer. E tudo isso, que é justamente o lugar onde, porra, você está querendo, escolhendo trabalhar. Sim. É aquele lugar, Exato. É sobre a escolha, né? cara, onde está a cura. Os projetos, eles são nosso reflexo, são nosso espelho. Você não tem esse desejo de fazer esse podcast, de fazer essa classe, de fazer esse livro à toa. Isso vem de você, de algum lugar. Então, obviamente, ele espelha tudo isso. Por isso que o projeto, Exatamente. sabe? Muito bom. O projeto é, de verdade, uma forma de você se complementar, de você expressar a sua essência. De uma forma ou de outra. Sempre isso vai acontecer. O Uhum. projeto, ele reflete o mais profundo ser. Por mais bobo que você acha que seja aquele projeto. Eu Então, acho, eu acho. aqueles lugares de dificuldade que você encontra são os seus lugares de dificuldade na vida. Então, Verdade. o projeto é muito legal para Nossa. você trabalhar o seu ser integral, entende? Se você olha Uhum. do ponto de vista, você fala, ok, Celso, chegamos naquele lugar onde fica sem graça, onde já está mais do mesmo, onde eu acho que não vai dar em nada, onde eu acho que estou escrevendo mal para caramba, que ninguém vai se interessar, aquele velho e bom lugar. O que eu faço com isso agora? Posso tentar fazer Uhum. diferente? O que eu faço? Verdade. É o mesmo que a vida. Eu acho que a escritura de um livro, tu escrever um livro, é o mesmo que é como passar a tua vida ali do início, porque o livro tem um início e um fim, né? É Então exa- exatamente isso. é uma vida que tu está depositando ali, Então, né? você acabou de lançar um livro. Que Esse mesmo. incrível, cara. Que incrível. Eu nunca tinha olhado por essa posição, porque realmente é uma doação de você mesmo para aquilo, né? É Total, uma cara. doação Total. total, total. É um integrar, né? A gente a gente faz com os nossos projetos o que a gente não faz com o projeto dos outros. A Elô vem com um negócio dela aqui, eu vou falar, caralho, que legal, Elô, parabéns. Por mais simples que seja, sabe? Às vezes ela está fazendo ali uma série de lives. Aí eu vou falar, caraca, Elô, que maneiro. Eu, falando comigo mesmo, pô, vou fazer uma série de lives. Caraca, Celso, tu que mais essa merda é o que tem graça, babaca que você é, quem que vai querer ver isso? Sabe? Eu vou falar para mim, Né? Não pode, cara.
daria para uma outra pessoa? Como eu estou me tratando? Como eu olho? Como é que eu me julgo? Assim, é o que eu chamo de nosso sensor pessoal. E, cara, ele vem forte. E verdade, nós não fazemos conosco isso todos os dias. Sabe? A gente não vai se projetando, vai falar, caraca, isso não vai dar certo. Ou então, aquele medo, aquele futuro catastrófico que a gente projeta. A gente está sempre projetando o pior, né? Sempre. Sempre. Aí, o que acontece, né, Elô? E daí você cria, né? Alguma coisa. Se nós estamos criando... É isso, cara. Então é hora verdade. de falar assim, vamos cuidar de mim como a gente cuida com o próximo. Sabe, parafraseando Jesus, que tal a gente cuidar de nós como a gente cuida do próximo? Exato. Exatamente. Esse é o buscar primeiro o reino. Esse é o buscar primeiro o reino, né? Porque quando você se busca, quando você tira... Porque hoje eu estava falando numa apometria sobre Deus, né? O que é Deus? Tá bom, Deus é tudo que criou isso, está em todo mundo, está em todos, tá bom. E até isso tem uma questão arquétipa também colocada como uma projeção sobre Deus. Como a gente pode limitar Deus? Que jeito? Não tem como fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente entra na própria autossabotagem, porque nós somos deuses, nós somos criadores da nossa realidade, né? Nós estamos criando a todo momento, a todo momento, a todo momento. Então, para a gente acessar essa divindade que tem, né? E aí entra muita questão da criação, né? De você escrever um livro, de você criar alguma coisa que nunca existiu nessa terra, de você realmente colocar a sua energia naquilo. Então, para isso ser depositado, a divindade tem que agir sobre ti. Por causa que... E não pode ter julgamento sobre isso. Sobre criação. Né? Porque senão as informações ficam distorcidas, né, Celso? Cara, totalmente, exatamente isso. Exatamente isso. É o reconhecimento que nós somos a continuidade da criação. Nós somos a própria criação. Nós somos a própria criação. Uma coisa que eu estava falando hoje para uma mentorada minha. Cara, eu estava falando assim, cara, olha como que a gente é mesquinho com a gente mesmo. Você vai agora no jardim, olha para essa árvore que a gente está olhando agora. A quantidade de folhas, de diferenças, de insetos, de passarinho, de cores que tem numa única árvore. Deus é escandaloso. Deus é um obsceno. Sabe? Deus é um absurdo. Ele é um criador que não para. Não para. Que está sempre inventando formas diferentes que qualquer criador desse jamais vai chegar perto e a gente fala, ai, tá demais, oh, que isso. Né? A gente acaba limitando Deus, né, Celso? Entende? Se a gente reconhecer isso, eu falei assim, como a gente é mesquinho, nós humanoides, sabe? A gente fica nessa, ai, eu tenho que economizar, eu tenho que... Porra, tu vai numa cachoeira, mano. A água... Tá brotando água e não para. Mano, a cachoeira, vê se ela fica lá, ai, a água vai faltar do... Porra! Vai lá em sete, não precisa ser na Foz do Iguaçu, não, vai na cachoeira, assim, não tá nem aí, ó. Toma água, para, onda, água doce, e não tem essa, ó. Sabe, a gente criando, e cara, assim, medo com a gente, entende? Com a gente, e olha com os outros, aí eu falo assim, porra, cara, vai lá, faz, manda mais live, vai Elô, eu falo isso, sabe? Amigo, vou fazer o meu bagulho aqui, ai, tá uma merda, não consigo. Né? Que é uma autopunição que a gente fica, cara. Pode. E quando isso, você tá fazendo, cara, se você faz isso com você está cometendo um pecado, como é que chama aquele pecado fundamental? Não, pecado... Capital? Capital. Pecado capital. Capital é a sua chama. Apagar a sua chama criadora. Isso é um pecado capital. Porque você veio aqui, maninho, para criar, para continuar a criação. Porque senão você não teria... Né? O que é? Foi fazer você vê que tipo assim, entrou criações até no nosso enunciado. Cara, exato, é a gente mudando o mundo. Pra mim, tá? Foi eu que criei essa Não, porra. foi no meu. Foi pra mim.
do Gary Douglas. Cara, é demais, entendeu? O É universo muito incrível. A gente fala também dentro das nossas mentorias, quer algo simples? Olha para a natureza, porque a gente sempre está falando que não existe falta, que a falta é uma mentira dentro dessa realidade. É. E a gente olha para, a gente fala, uma planta, ela não precisa de esforço para crescer. Ela não fica competindo com a outra planta falando, olha, aquela planta é mais bonita do que eu. Ou olha, aquela planta tá com isso, ou aquela planta tem espinho. Ela não tá ligando, ela só tá no processo evoluindo e ficando cada vez. Ela dá, né, alimento. Exato. Só vai dar, sem. A árvore não precisa de esforço para crescer. E por que que a gente vai ser diferente? Por que que a gente não está aqui só nessa terra para criar coisas novas? Só que colocam a gente dentro de um trabalho, dentro de um segmento, dentro de caixinhas e acaba limitando Deus, né? Sim, Por causa Celso, que essa realidade ela é cruel com a gente. Então a gente tem que estar esperto. Viu? quem vai me Né? ligar? Vamos fazer uma live, Celso. Satoterapias. Liga, Satoterapias. Bora. Tô te- Assim, ó, ô Celso, qual é a data da nossa live, então, pra gente fazer? Falar sobre criação. Só quando você quiser. Vamos marcar aí. Tem horários diversificados. Eu sou cachoeira. Eu não paro de jorrar. Você é louco, Cachoeira? É doidão. Eu sou cachoeira. Cara, Muito bom. aquela brisa aqui, total. Não precisa de droga. Tamo junto, irmão. Na próxima live a gente vai fazer, viu? Vamos falar sobre isso aí. Vamos falar sobre criatividade. O Fê faz um movimento legal lá em Portugal. Ele tá na Espanha agora, mas ele com a esposa dele faz vários movimentos alpométricos. Ele estava no teu fundamento, Tava, né? Eu vi as fotos dele. Tava, porra, tá. Obrigado, cara. Da corrente dos homens no autoconhecimento. Pois é. Nós somos meia dúzia. Tem o Gary. Cara, a gente tem que aumentar isso aí. Cadê o Neto? Porra, Cadê o Neto? Eu vou chamar o Neto também pra fazer uma live com a gente. bicho. Tem que trazer uma macharada pra dentro desse negócio. Para, É essa isso. puta que pariu. É a galera que mais precisa, mano. Tá todo mundo Aí eu falo fudido. assim, ó, é quem mais precisa. E aí assim, ó, quem tem o conhecimento, quem tem aquilo, não tá falando pra homens, quer falar pra mulher. Aí, cara, já tem um monte de gente falando pra mulher, cara. Vamos se comunicar entre a gente. A gente vai fazer, vamos fazer um curso de Access, de barras. A gente faz assim, ó, domingão, jogo do Flamengo e Corinthians, com cerveja grátis. A gente chega lá. Aí chega, é classe de barras. Enganei. Eita, surpresa! Pegadinha. Surpresa! É, amor. Cara, é assim a energia. É claro, é natural. Assim, a energia masculina ela é muito para fora, ela é muito da ação, ela se requer para todos. Não é homem e mulher, né? Sim. Então realmente requer uns movimentos internos bem grandes. Seja Neto chegando depois de 5 anos. Exato. Mas Então, nessa maior parte, sobre o meu processo, né? O que eu vejo sobre os homens é que eles precisam reconhecer o feminino que tem neles. Reconhecer nós, né? Nós precisamos. Por causa que eu fiz esse processo através de uma incorporação com a Pombagira, sabe? E aí veio muito forte. E ali foi onde eu entendi que realmente não é sobre coisas de cúpulas ou sobre sexo ou não sexo. É sobre a energia que está impregnada naquilo. Por causa que veio uma força tão grande para mim, eu falei, caraca, mano, o feminino é muito foda também. Eu tenho que reconhecer isso. Total, é muito criador, muito poderoso. Cara, pra conversar com esse rapaz que eu passei por uma coisa muito parecida. Ô, Fernando. Cara, Felipe, desculpa. Eu passei por uma coisa muito parecida, cara. Muito. Bem interessante, viu? Imagina. E a gente tem que se conectar essas duas energias do masculino e feminino. Quando a gente conecta isso, a nossa criação aflora, né? Aí a gente só jorra. Não, cara, aí fica o feminino ferido, assim, super ferido, cara. E aí, porra, cada vez mais voltado, né? Um grupo. E, porra, e pé da vida, com razão, os homens.
os homens cada vez mais com vergonha e feridos também. Feridos, carregando Então as suas emoções, as suas bagagens. aí fica a mulherada no autoconhecimento e metendo o pau nos homens, Metendo pau em todo mundo. o feminino sagrado, que é aquela foda-se, tô nem aqui pra mim. Cara, é uma cagada o nosso mundo. Essa realidade é essa aí, cara. Exatamente, E o exatamente. outro não Se existe. tornou tudo uma fantasia. E aí fica todo mundo na merda. Mas, enfim, cara, a gente não. É muito interessante, né? Eu tava com essa. Eu tava conversando com a Lili Hares, que é colega de Axis, e ela tem uma coisa de chamada para os homens e tal. E eu também tava nessa coisa. Mas aí veio o tal negócio do quinto elemento. Igual que eu falei da cachoeira, sabe? Sei. Então, é assim, porra, não tem que salvar ninguém, tá tudo certo do jeito que tá. Acontece que não custa nada a gente ser um convite, né? Já que nós estamos aqui, dois homens falando, tem o Neto aqui falando desses Exato. homens. Porra, vale a pena, cara. É um atalho, sabe? Mais cedo ou mais tarde, seja no leito da morte, seja, porra, num problema que você passe, você acaba se deparando com o lago feminino dos sentimentos, das emoções, aquele lago profundo. Ou vai ser um lago super escuro, bicho, super complicado de você mergulhar. Ou pode ser mais leve, pode ser uma cachoeira legal, sabe? É o feminino que traz a leveza, né, Celso? Cara. É o feminino que traz a leveza para tudo isso, porque acho que quando a gente se conecta com o nosso feminino, a gente está conectado com a terra, diretamente. Eu vejo os homens cada vez mais escolhendo. Eu também. Eu também. Eu Que houve? também. Tem uma galera que chama Jornada Solar, algo assim, cara, que eles são grupos de autoconhecimento para homens. E tem uma galera. O barato xamânico tem muito homem. Estava até conversando com uma colega. Tem. Então Tem. é uma coisa mais. O Tantra também tem, né? Tantra também tem muito homem. O pessoal procura, começa por putaria e depois vai por autoconhecimento, que o Tantra não... Autoconhecimento, aí depois barras. E aí eu falei, cara, principalmente nessa questão de encontro, eu cheguei aqui em Portugal, a Patrícia fazendo encontro de mulheres isso, encontro de mulheres aquilo. Eu falei, porra, e encontro de homens? Eu vou ter que começar a criar encontro de homens aqui em Portugal. É isso, cara. Vamos fazer live, Fernando. Vamos embora. De várias... Fiquei desbocado. Agora... Porque o carioca... Vambora, Celso! Cara, a Elô vive passando aquele vídeo da mulher que só fala palavrão absurdo. Mandando pra ele. Porra! Até o palavrão, né, cara? A gente colocou isso. Porra, cara. Né? É na alegria que a criação funciona. E assim, ó, só deixar um recado antes da gente terminar. Hoje eu vou estar fazendo o É Seguro Prosperar. Eu e a Patrícia, a gente vai estar fazendo o É Seguro Prosperar, que é um movimento apométrico, que a gente mexe com todas essas energias, a gente fala tudo sobre isso e sobre realmente que a falta não existe, que ela é uma mentira. E para que a gente retire as nossas intensidades emocionais, aquilo que está no nosso interno, para que possa se interiorizar no externo. Então é o reconhecer a nossa presença e realmente que a gente é criador disso aqui tudo, né? E principalmente nós três criamos essa live aqui e quantas energias e possibilidades estão abertas para nós. Mas parabéns, Fê. Parabéns, Fê, Felipe. Fundamentado, o senhor, né, de 60 anos. Senhor de 60 anos, eu respeito, eu honro os mais velhos. E, cara, muito bom. Que mais é possível? Manda um beijo pra... Gratidão, viu, Elô, pela tua participação também, por ter vindo em Portugal. Ele tá muito animado. Gratidão, Celso. Vocês estão recebendo comentário aí que eu não estou recebendo? Eu não estou vendo os comentários. Tá aqui, ó, eu acho que o grupo de homens é uma potência. A Tice falou. Obrigado, Tice. Que top. Vejo homens escolhendo cada vez mais. Sindicato dos Homens. Sindicato dos Homens no Axis. É isso. Fê, muito obrigado. É isso. Obrigado, viu? Valeu, cara. Valeu, Celso. Obrigadão, viu? Depois entramos em contato aí, tá? Valeu, abraço. Beijo. Tchau, tchau.